estamos mentalizando a imagem de Jesus. O Mestre, há mais de 2000 anos, nos fez o convite para segui-lo. Peçamos a Ele, portanto, que ampare hoje a nossa disposição para o estudo, a fim de compreendê-lo melhor, e que possamos exemplificar em nossas atitudes os ensinamentos colhidos em nossas aulas. Graças a Deus. Olá, estamos novamente aqui no curso que é o Espiritismo da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. É a nossa quinta aula do livrinho, o Espiritismo em seu tríplice aspecto. Nós vamos procurar entender o que de fato é o Espiritismo ou a doutrina dos Espíritos. Antes, porém, vamos trabalhar um pouquinho algo que vocês já conheceram lá na segunda aula, quando nós falamos das 3 revelações. Nós aprendemos que Moisés, a primeira revelação, 12 séculos antes de Jesus, traz o senso da justiça, do monoteísmo, daquele Deus que pune, daquele Deus guerreiro. Jesus vem e nos traz uma nova visão, vem com Deus Pai, e ele traz na segunda revelação a palavra amor, que é a lei. 19 séculos depois, surge então a terceira revelação divina, que é a doutrina dos Espíritos. Lá no século XIX, trazendo a palavra-chave verdade, não é? E o conceito de Deus é a inteligência suprema do universo. Se nós estamos com uma terceira revelação que trabalha como uma doutrina, que traz o sentido da verdade, que é algo que a filosofia busca o tempo todo, nós vamos buscar entender qual é, então, esse aspecto da doutrina. Vamos iniciar quando ela surgiu, 18 de abril de 1857. Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. Na época da primeira edição, 501 perguntas somente. Somente lá na segunda edição, em 1860, é que então nós teremos as 1019 perguntas que estão hoje na nossa edição. É o livro que nós utilizamos atualmente. E quem traz a doutrina dos Espíritos? Quem se manifesta, Kardec? O Espírito coordenador, que está por trás de toda a estrutura da doutrina espírita, que é o Espírito Verdade. Então vamos ver que a promessa do Cristo, do Consolador prometido, o Espírito da Verdade, se cumpre exatamente no século XIX, em 1857, com o surgimento do Espiritismo e da doutrina dos Espíritos. Isso é bem importante a gente ter sempre em mente, né? Nós estamos numa doutrina que tem um papel, que tem uma posição, que tem um objetivo. E para ela atingir seu objetivo, ela precisa de uma estrutura. Então vamos tentar entender essa estrutura. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, vem nos trazer uma visão bem interessante no livro O Consolador. Está no livro Consolador, Psicografia de Chico, exatamente quando ele diz sobre a doutrina espírita ou espiritismo. Ele diz assim: podemos tomar o espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. O que Emmanuel está nos dizendo é isso aqui. É um triângulo onde na base nós vamos ter a ciência que pesquisa e explica, a filosofia que indaga e esclarece, as duas vinculadas à base, elas são a base da doutrina espírita. E, se unindo, vão levar então para a religião, que é o que aprimora e sublima o homem. Então nós precisamos compreender que doutrina dos espíritos não é uma única coisa, não é uma única visão, não tem somente um enfoque, ela precisa entender
os três, ela precisa atender os três aspectos para que ela de fato esteja de acordo com a estrutura que os espíritos trouxeram e que Kardec codificou. Nós estamos falando de codificação de Allan Kardec, ok? Portanto, vamos prestar atenção nisso. A filosofia e a ciência conversam na doutrina espírita, trocam experiências, trocam informações, e isto com foco na religião, porque lembrando, como mencionei agora há pouco, ela é a terceira revelação divina. Ela é o consolador prometido por Jesus. Então nós vamos trabalhar essa ideia, tentando entender exatamente como funciona cada uma delas. Como é que está estruturada então a obra de Allan Kardec, a obra kardeciana? Ela está assim: o Livro dos Espíritos é a fonte, é o primeiro livro, como nós vimos. É aí que está toda a doutrina, toda a filosofia está aí dentro. Nós vamos questionar e vamos lembrar que a primeira pergunta é tentar entender Deus. A primeira pergunta, como toda corrente filosófica, ela busca uma verdade. E ela quer descobrir o que está acontecendo, de onde eu vim, quem eu sou, o que é que está acontecendo aqui em torno de mim. Então, este é um livro que nos dá essas respostas. Porém, ele não é simplesmente um livro, ele é composto de 4 livros. E o primeiro, segundo e o terceiro são livros científicos, trabalha com ciência. Então, ele vai escrever, a última obra que Allan Kardec fez, em 1868, ele publicou, é a Gênese, totalmente ciência, juntamente com o Livro dos Médiuns, que é o livro 2, a partir do capítulo 6, também em ciência. Mediunidade, como é que ela acontece, como é que são os fenômenos, que tipos de mediunidade existem, para que serve, juntamente com surgiu a Terra onde, como é que o mundo aparece, porque o que nós vemos aqui saiu da onde, quem criou isso tudo, de que jeito. Então é a visão do Espiritismo no seu aspecto científico, não é? Aqui nós vamos ter, no livro terceiro, lembrando, o livro terceiro fala das leis morais, fala da perfeição. Então nós estamos trabalhando o conceito de religioso. Olha, o Evangelho é fundamentalmente religião, não é? E por último, o céu e o inferno, que vai trabalhar as ideias de recompensa futura, se há penalidades ou não há, né? Existem penas eternas ou não. São questões filosóficas também sobre a destinação do homem. Para onde eu vou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui hoje e para onde eu vou? Então, esses 5 livros que compõem a codificação de Allan Kardec, a codificação do Espiritismo, nos vai mostrar que existe, então, a filosofia, existe a ciência e existem aspectos de religião. Por isso que nós dizemos, o Espiritismo tem um tríplice aspecto, que é filosofia, ciência e religião, conforme Emmanuel coloca nesse triângulo, né, que ele mencionou. Mas vamos pegar uma fala do próprio Allan Kardec, que está nesse livro aqui, ó, o que é o Espiritismo. Note, não é o nosso livro do curso. O nosso livro do curso é homônimo, tem o mesmo nome que ele. Mas este livro foi escrito por Allan Kardec, né? O que é o Espiritismo. No capítulo 1 tem uma pequena conferência espírita de onde retiramos estas falas de Kardec. Olha, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Não é uma coisa antes nem uma outra coisa depois, uma maior e outra menor. Não. Como Emmanuel coloca, está na mesma fase, na mesma base, e elas conversam ao mesmo tempo. Como ciência prática, ele consiste nas relações que podem estabelecer com os espíritos, ou seja, como é que nós fazemos essa comunicação com os espíritos? Isso é fenômeno, isso é ciência prática. E, da mesma forma, como na filosofia, ele compreende todas as consequências morais. Se tem uma relação com espíritos, através de um fenômeno mediúnico, quais são os impactos disso? Quais são as consequências morais disso? Aí estamos falando no campo da filosofia. Complementando, ele diz: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza
da origem e da destinação dos espíritos. Que espíritos? Nós. Não é? Vamos lembrar que todos nós somos espíritos. Nós estamos encarnados. Há espíritos desencarnados, mas nós estamos aqui também incluídos, né? A nossa origem, a natureza e a nossa destinação como espíritos e suas relações com o mundo corporal. Lembrando que nós sabemos que os espíritos interferem mais em nossas vidas do que nós imaginamos, né? Então, conforme Allan Kardec nos diz, referendando novamente ciência, filosofia e religião. Muito bem, vamos detalhar então esse triângulo que o Emmanuel nos trouxe, começando pela filosofia, que indaga e esclarece. A filosofia, na verdade, tem como estudo, como foco de estudo, a realidade que nós vivemos, né? Ela estuda os problemas fundamentais que existem na nossa vida, o conhecimento, a nossa linguagem, os nossos hábitos, como acreditamos, no que acreditamos, em que verdade nós estamos buscando, não é? Ela tem essa proposição como um processo de pensar e de buscar, né? Mas, para que isso seja realizado, tem um método. E esse método foi muito utilizado por Allan Kardec. Na verdade, ele criou uma maneira de equacionar as perguntas e as respostas para que nós pudéssemos ter, então, toda uma estrutura de raciocínio. Então, o método, dentro da filosofia, é fundamental. Segundo esses autores, Dominique Fauschild e Jean-Jacques Wunneburger, neste livro, Metodologia Filosófica, eles vão dizer o seguinte, ó, a filosofia é o método. Pensar também é saber pensar. Olha que interessante, e isso é importante para que nós possamos fazer uma correlação depois com o aspecto religioso. Nós precisamos saber pensar e não simplesmente aceitar tudo que chega como sendo uma verdade absoluta. Mas tem que ter uma razão de ser. O método não pode existir por si só, né? Então, nós precisamos, para estudar a filosofia, é imprescindível que nós tenhamos a leitura. Não se pode dispensar a leitura, diz o autor, a interpretação dos textos e a redação sobre as questões, exatamente como estamos utilizando aqui no nosso curso. No livro tem o texto, nós vamos ler o texto, vamos refletir sobre ele, vamos fazer a nossa apropriação do que ali está escrito e, em seguida, nós vamos fazer, então, a interpretação dessas informações e fazer a redação. Quando nós respondemos às nossas questões aqui propostas em nosso livro, nós estamos fazendo filosofia. Nós estamos entrando na doutrina, estamos buscando a doutrina, tentando entender a sua estrutura, as bases que ela nos traz, não é? Então, esse é o processo de apreensão. Veja, não é apenas um processo mecânico, ir a um centro espírita ou fazer alguma coisa relacionada à doutrina para dizermos que somos espíritas. Não, precisamos estudar, interpretar e, ao mesmo tempo, fazer, então, a nossa produção pessoal, demonstrando a nossa apreensão. Se formos observar claramente, toda essa metodologia remonta à Grécia Antiga. Vamos lembrar que Sócrates ensinava através de perguntas. Nós vamos ver que Platão também se utilizava em toda a sua escrita de perguntas e respostas, como o nosso Livro dos Espíritos, 1019 perguntas com respostas. Portanto, a doutrina espírita tem toda esta base filosófica e estes espíritos estão, inclusive, no próprio conjunto de espíritos que trabalham e trabalharam com o Espírito Verdade na codificação da doutrina, não é? Vamos lembrar que o diálogo é uma maneira, é em sintonia com a razão, para levar o interlocutor ao encontro de sua alma. É esse o objetivo, nós nos conhecermos. Vamos lembrar Sócrates repetindo aquela frase lá que ele lia muito, que ele falava muito, que é, conhece-te a ti mesmo.
né? Fazer um encontro com a própria alma. E esses diálogos nos ajudam, porque estão em sintonia com a razão. A filosofia tem que estar muito atrelada com a forma de pensar, com a maneira de pensar e com a razão, né? Senão, nós caímos para uma outra corrente que não é exatamente essa que nós estamos tratando. Onde está, portanto, a força do Espiritismo, segundo Kardec? Lá no Livro dos Espíritos, nas conclusões, ele vai dizer: a força está na filosofia, não é no fenômeno. Não é no fenômeno. Muita gente vai seduzida pelo fenômeno. Mas não é essa a força do Espiritismo. Porque o fenômeno se manifesta em vários lugares, por várias pessoas. Nós estamos preocupados aqui em ver a força do Espiritismo. É na sua filosofia, por quê? Porque ela se dirige à nossa razão. Nós compreendemos, nós nos apropriamos. E com esse encontro com a nossa própria alma, nós podemos crescer. E este é o grande objetivo. Razão e bom senso. Por isso, de novo, não podemos aceitar qualquer coisa só porque veio dos Espíritos. Vamos tomar cuidado. Voltando no triângulo, vamos pegar agora a ciência. A ciência pesquisa e explica. E você pode fazer essa pergunta aqui que muita gente faz. Mas por que as ciências oficiais, essas que nós conhecemos, não comprovam a existência do espírito? É uma pergunta boa. Porque se existe espírito, por que não se vê esse espírito ou não se identifica esse espírito? E Allan Kardec vai nos responder na Revista Espírita de 1859, ele diz o seguinte: as ciências vulgares, essa que nós conhecemos, a propriedade que ela trabalha é a matéria. Ela trabalha na matéria. Ela conhece a matéria. Todos os agentes são materiais, são forças materiais, que você pode fazer a qualquer momento experiências e pode manejar essas forças materiais como se quiser. Já o Espiritismo lida com o quê? Com as forças espirituais. E espírito tem livre-arbítrio, tem inteligência, ele tem autonomia, ele não se submete necessariamente às regras daquilo que nós conhecemos como a ciência formal. Por isso, tem que existir uma nova ciência, com novos mecanismos, com novos instrumentos, para que se possa, então, pesquisar esse mundo espiritual, e estes instrumentos, essa metodologia, estão aqui registradas na ciência espírita, quando nós vamos entendê-la mais profundamente. Espiritismo e ciência, portanto, tem muito a ver, por várias razões. Primeiro, o professor Rivail, é o nome civil de Allan Kardec, ele era um cientista, ele era um pedagogo e cientista. Ele fazia pesquisas à época sobre o magnetismo, né? E ele era membro da Academia Francesa de Ciências, portanto, um homem pesquisador, um homem de ciência, né? Também. E ele vai dizer para a gente o seguinte: o espiritismo, na verdade, a revelação espírita, é um processo investigativo. O fenômeno é observado. Na época, tínhamos lá a mesa girante. E essas mesas giravam, se manifestavam, se comunicavam, e ele foi estudar o fenômeno, né, através de um processo de observação. Veja, é um processo de investigação, criando um método científico para isso. Kardec também adota a tese de que a revelação ela é progressiva, ela é contínua. Como o próprio cristianismo não estava completo em si, quando Jesus disse: eu tenho muito ainda a vos dizer, mas não podeis suportar a informação. Quando surge a doutrina dos Espíritos, então esclarece, amplia essa informação, mas ela em si não está completa, porque é uma revelação progressiva. Outras ideias serão aqui agregadas, desde que passem pela lógica e pela razão, não é? Não vamos colocar qualquer coisa dizendo é do Espiritismo, mas não faz o menor sentido com a sua base científica, filosófica ou religiosa. Aliás, isso é uma advertência importante para todos nós, né? Olharmos a doutrina
com critério, para a gente não fazer nenhuma deformação da sua estrutura achando que está aí contribuindo, não é? E por último, a ciência espírita veio mostrar o quê? A realidade da existência de um mundo espiritual, a existência e natureza desse mundo espiritual, de onde a gente veio e para onde nós iremos, não é? E como é que este mundo se interrelaciona com o mundo corpóreo. Portanto, espiritismo e ciência dentro da análise, obviamente, do mundo espiritual. A ciência espírita estuda o fenômeno espírita, né? Aqui na introdução do Livro dos Espíritos, item 17, Kardec vai dizer o seguinte: a ciência espírita compreende duas partes. Uma delas é experimental, como acabamos de dizer, observa o fenômeno, observa a comunicação psicografia, comunicação psicofonia, a vidência e outras tantos fenômenos que acontecem. São manifestações, não é? E só que analisa do aspecto também filosófico, porque essas manifestações têm uma inteligência. Toda manifestação inteligente tem uma causa inteligente. Portanto, vamos entender essa causa, verificar a sua condição, o que quer comunicar, o que está comunicando, se faz sentido ou não, passa pela lógica, pela razão. Ok? Esta foi a ciência. E para encerrar, nós vamos para a religião, que é o topo desse triângulo, que aprimora e sublima. E aí você também pode perguntar aqui, mas afinal de contas, o Espiritismo é ou não é uma religião? Depende. Vamos tentar entender. O que nós entendemos por religião? O que nós olhamos por aí? Todas as outras religiões que estão no nosso dia a dia, né? Que a gente conhece. Então, vamos ver que tem rituais, tem sacramentos, tem idolatria, tem paramentos, ou seja, roupas especiais para as cerimônias, para os cultos exteriores. O Espiritismo tem isso? Não, o Espiritismo não tem isso. Por quê? Porque o Espiritismo é uma religião moral. A preocupação dela é com o autoaprimoramento do ser humano. Eu não preciso ter uma roupa especial para dar passe. Eu não preciso vestir uma cor específica para trabalhar em reuniões mediúnicas. Porque o branco da roupa não quer dizer nada. O meu reino não vem por aparências exteriores. O branco tem que estar no coração, tem que estar na mente. Porque nós agora passamos isso pelo crivo da razão. Fé raciocinada, lembra? Falamos muito isso na doutrina e esquecemos de aplicar. Então, assim, eu não preciso ter, por exemplo, um ritual qualquer. Eu não preciso ter por exemplo, casamento no centro espírita, batizado no centro espírita. Não existe isso. Na codificação inteira não se vai encontrar nada disso. Não existe. Isso é uma invenção ou é importar coisas de outras religiões, dizendo que agora isso é espiritismo. Isso não é espiritismo. Doutrina espírita vamos olhar a nós mesmos, vamos ver o que precisamos melhorar, vamos confiar na influência espiritual que nos ajuda, nossos anjos guardiões, nossos guias, que podem nos impulsionar para frente e simplesmente pelo estudo, pela análise, pela apropriação do conceito da doutrina, fazer a nossa reformulação, que a gente chama de reforma íntima. Esse é o nosso objetivo. Mas eu não vou lá no centro tomar passe? Vai. Mas é só tomar passe no centro? Será que ser espírita é ir lá uma vez por semana, tomar um passe? Isso é um culto exterior? Não, eu vou lá, vou estudar, vou assistir a palestra, vou ler o Evangelho, vou ler o Livro dos Espíritos, outros livros do André Luiz, do Emmanuel. Vamos tentar entender e vamos trazer para dentro de nós, vamos nos apropriar, né, do conhecimento. Bom, então agora você pode me perguntar também, como é então essa religião espírita? Ela é uma religião? De que jeito ela é? Vamos tentar entender então quais são os critérios e quais são os aspectos dessa religião. Doutrina espírita ou espiritismo, portanto, tem fé raciocinada. Fé raciocinada é aquela fé que passa pela razão.
Nós falamos muito disso nos nossos centros, nos nossos estudos, nas palestras, mas na prática, às vezes, nós esquecemos. Chega uma mensagem do Espírito X, e eu pego aquela mensagem e aceito como verdadeira no meu WhatsApp e passo para todo mundo e estou passando eventualmente uma mensagem que não é verdadeira. E aí? Onde está a fé raciocinada? Eu preciso ler, preciso entender. Ali tem mensagem, as mensagens estão boas, o que está ali sendo dito é verdadeiro, faz parte, está de acordo com o escopo da doutrina espírita? Ok, vamos compartilhar, divulgação. Mas vamos concordar que existem mensagens que não fazem o menor sentido. Que espírito iluminado vem para dizer que vai existir tragédia, que vai ter problemas, que o mundo vai isso, o mundo vai aquilo. Vai criar um estado de ânimo nas pessoas que não é bom. Então, esta mensagem não passa pelo crivo da razão, fé raciocinada. Toda a religião, ela está baseada em fatos e na lógica, porque isso nos esclarece. Olha lá, a doutrina é esclarecedora, ela é uma filosofia. Né? Restauração do Evangelho, como nós já mencionamos, ele é o consolador prometido. Portanto, o objetivo dele pode ter ciência e filosofia, mas elas não são isoladas, né? Elas trabalham juntas para suportar o que este processo de crescimento, de renovação de nós mesmos com base na mensagem do Cristo, né? O Cristo redivivo, o Consolador prometido por Jesus. E também nós temos a responsabilidade da renovação definitiva é de cada um de nós. Nós somos espíritos, temos um trabalho a fazer. Vamos lembrar Jesus novamente dizendo: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então ele nos está recomendando o nosso autoaprimoramento, ou seja, a nossa reforma íntima. E por último, não podemos esquecer que todos nós temos livre-arbítrio. Não dá para impor a nossa convicção para ninguém e nós não precisamos assumir convicção de ninguém. Nenhum espírito vai ficar chateado porque eu questionei o que efetivamente trouxe, desde que não caia na minha razão. Porque a partir do momento que eu aceitar integralmente alguma coisa porque foi o espírito que disse, isso é fé cega. Isso não é fé raciocinada. E passamos a ficar, então, submissos muitas vezes a espíritos que querem dominar e que não nos vão deixar buscar a verdade. Vão sempre tentar dominar a nossa ideia, a nossa maneira de pensar. Lembre-se, filosofia é saber pensar. E isso ninguém tira da gente, porque faz parte do nosso livre-arbítrio, que foi Deus que nos deu. Até Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nos deixa livres, agimos como queremos. Lógico, as consequências e responsabilidades virão conforme a nossa ação. Mas ninguém nos impede de fazer o bem ou o mal. Depende da nossa própria vontade e da nossa liberdade. Certo? Essa é a religião espírita. Essa é a religião dos espíritos. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Espero que tenha sido muito bom para que nós possamos, daqui para frente, fazer uma divulgação sensata e própria da doutrina. Vamos sempre lembrar que nós temos o exercício no nosso livrinho, que é para nós podermos fazer a apreensão, né? Nossa filosofia pessoal. Fixação de aprendizagem, pergunta 1, onde encontrar as raízes da filosofia espírita? A pergunta 2, quais são as partes da ciência espírita? E a 3, como se caracteriza a fé na religião espírita? Razão. Aqui nós temos a bibliografia que está no livro de vocês para a consulta. E vamos terminar com uma frase do próprio Allan Kardec, que nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 7, a fé religiosa e a condição da fé inabalável. Ele vai dizer, a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta é a nossa doutrina dos espíritos,
a luz do Consolador prometido que veio até nós para nos ajudar a crescer e a evoluir. Muita paz para você e até uma próxima oportunidade. Olá! Dando continuidade na nossa quinta aula, parte B, a parábola dos trabalhadores da última hora. Iremos narrar a parábola, conceituar a parábola, contextualizar e também analisar os elementos contidos nessa parábola, interpretá-la e entender o convite de Jesus com essa parábola. Lembrando que na época de Jesus, a jornada de trabalho iniciava-se às 6 horas da manhã e encerrava-se às 18 horas da tarde. E Jesus inicia essa narrativa nos dizendo que o reino dos céus é semelhante a um dono de uma vinha que saiu em busca de assalariar, contratar trabalhadores para realizar uma tarefa que ele não conseguiria realizar sozinho. Então ele encontra esses trabalhadores, combina o valor, que seria um denário, e os encaminham para a tarefa, para iniciar essa tarefa. E o tempo vai correndo, o dia vai correndo, e ele percebe que tem poucos trabalhadores e volta, por volta das 9 da manhã, para contratar mais trabalhadores para a colheita. E faz o mesmo feito e os encaminha novamente. Mas no decorrer dessa jornada, percebe que ainda falta trabalhadores. Volta novamente ao meio-dia e contrata mais trabalhadores e os encaminha novamente. E o tempo vai correndo e o trabalho, a tarefa ainda não cessando, ele volta por volta das 14 horas para contratar novos trabalhadores. Esse período era das 14 às 15 horas. E continua a tarefa. Mas, por volta das 17 horas, ele volta até o local e percebe que ainda tem alguns trabalhadores que não foram contratados por ninguém. E faz a pergunta para eles, dizendo, por que até agora vocês não foram contratados? E eles alegam dizendo que não houve ninguém que passasse ali e desse essa oportunidade. O trabalhador, todos eles que estavam ali, foram convidados pelo senhor da vinha para realizar a tarefa e foram ali encaminhados, mesmo faltando 1 hora para o término da jornada. Ao cair da tarde, depois da realização de toda a tarefa, ele pede para uma pessoa da sua confiança que ali tratava dos negócios dele para efetuar o pagamento. Com um detalhe, começando do último até o primeiro. E ao realizar esse pagamento, aqueles que trabalharam desde a primeira hora começam a se sentir incomodados por essa postura do dono da vinha. E começa a reclamação, como que na última hora, vieram aqueles trabalhadores e receberão a mesma quantia daquele que iniciou na primeira jornada, na primeira hora. E os trabalhadores começam a discutir com o dono da vinha. E é onde ele diz que o que ele contratou, o que ele combinou, é o que ele estava efetuando o pagamento. Ele não estava ali prejudicando de modo algum ninguém. Por que então ele se sentiu incomodado com essa situação, aonde ele estava dando o mesmo tratamento para o irmão dele? Então, nós vamos entendendo que essa parábola, Jesus utilizava esse meio de parábola para dar uma narrativa, um conceito, um cunho moral. Então, trazia para todos nós os ensinamentos de Jesus, buscando desde a sua época, e isso foi propagando até os dias de hoje. E para contextualizar, nós vamos encontrar essa parábola em Mateus, no capítulo 20, e no Evangelho segundo o Espiritismo, também
coincidentemente no capítulo 20, e aonde Pedro ali perguntava para Jesus qual seria a recompensa de um apóstolo para largar tudo da sua vida material, dos seus familiares, para seguir Jesus. Qual seria essa recompensa? Então, essa parábola, nós vamos entender que muitos autores alegam que isso seria a resposta do complemento, uma resposta, um complemento do questionamento que Pedro fez a Jesus. Mas, seja qual for a razão dessa explicação, ela vem com certeza nos propiciar que há uma benevolência divina com relação às oportunidades que nos são concedidas para todos, sem exceção. Ao analisarmos os elementos contidos nela, nós vamos entender o que significa o reino dos céus. Porque Jesus inicia dizendo que o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã para contratar os trabalhadores para a sua vinha. Essa imagem era muito comum na época de Jesus. E em nossos estudos podemos entender que a lei de Deus, a lei divina, está em tudo o que nos cerca, em todas as situações. Então entendemos também que ela é exercida na sua plena justiça e misericórdia para com todos. Dessa maneira, são oferecidas a todos nós as mesmas oportunidades de crescimento baseado nessas leis perfeitas. Leis essas que estão gravadas em nossa consciência. O reino dos céus, nessa parábola, está diretamente atrelado a uma condição interior. O reino dos céus não é um local circunscrito, e sim uma paz de espírito, um entendimento, onde nós vamos buscar a própria felicidade dentro de nós. Isso pautado na busca do caminho do bem, nas leis divinas, respeitando e obedecendo essas leis, os desígnios de Deus. Ao aceitarmos esse chamado e ao dedicarmos esforços, uma dedicação onde, mesmo sendo contratado na última hora, nós iremos desenvolver esse trabalho com amor, com carinho, nós também teremos essa plenitude, a conquista do reino dos céus em nós. Quando falamos na parábola do pai de família, essa figura, essa postura ativa do responsável pela vinha, que ali oferece a todos que estão com ele o trabalho, a oportunidade de ganho, a subsistência e também com uma boa administração de toda a sua vinha, cuidando tanto para os seus como todos aqueles que ele o contratou. Então Jesus traz para nós também a presença marcante, o conceito de Deus como um pai de família universal. Então, podemos dizer que ele, Deus, é o dono da casa. Aqui, o pai de família representa Deus. Como um bom pai, ele nos dá, nos propicia tudo aquilo, todos os meios para a nossa subsistência e seu desenvolvimento. Então, para nós, tudo isso está atrelado por uma oportunidade que Deus nos concede. E precisamos entender que a sua bondade ultrapassa os limites até mesmo da nossa compreensão para conosco. Os trabalhadores, para entendermos esse elemento, os trabalhadores, percebemos a urgência com que o administrador da vinha ia buscar, a urgência que ele tinha em buscar todos aqueles que estavam parados para trabalhar. Percebemos que esse trabalhador da vinha, já que ele em vários horários foi contratar e foi buscar aqueles que estavam dispostos, que disponibilizavam realmente tempo para assumir essa tarefa.
Então analisamos o quanto o pai de família ficou satisfeito, pagando a mesma quantia para aqueles últimos trabalhadores que assumiram a última hora do trabalho. Veja, essa satisfação nós vemos porque ele efetuou o mesmo pagamento que ele fez para aquele que assumiu na primeira hora, ele também fez para aquele que assumiu na última hora do trabalho. Então, esses trabalhadores representam cada um de nós, eu e você, e muitos que estão ouvindo e assistindo a nossa aula de hoje. Nós somos os chamados a vivenciar esses preceitos divinos, frente aos deveres, aos desafios que nos acontecem diariamente. Então, todos nós, quando nos tornamos verdadeiros tarefeiros, obreiros de Deus, receberemos também a mesma quantia, que é devido à bondade e ao amor do Cristo, do Criador, por suas criaturas. As horas que está contida nessa parábola, do ciclo que ele fala das horas, devemos lembrar que o pai de família, ele foi contratando várias horas, ele foi buscar vários trabalhadores, ele fez este chamado para muitos trabalhadores. Representa para nós, e isso, na época de Jesus, não era uma coisa comum acontecer, um administrador de vinha buscar trabalhadores em várias horas, inclusive contratar na última hora. Então, olha, porém, essa é uma questão que dá mais força para essa parábola de Jesus, porque essas horas traduzem as inúmeras oportunidades, as inúmeras renovações de convite que nos feitas para nós, para que a gente possa buscar uma melhoria, um progresso espiritual. O fato de ter sido oferecido esse trabalho, mesmo faltando uma hora para o término dessa jornada, demonstra como a solicitude divina age conosco, nós, seus filhos. Mesmo que o arrependimento e a conversão aos valores, a mudança de valores, seja tardio, esse serviço, quando bem realizado, será compensado igualmente, da mesma forma como os outros que vieram antecedendo a nós. A vinha, esse elemento, constitui hoje, através dos ensinos do mestre, nós vamos ver que a interpretação da vinha é um mundo o qual nós estamos inseridos, o planeta Terra. E é a esse planeta que nós somos chamados a sempre realizar os trabalhos com Jesus, obedecendo inclusive às leis divinas. E o denário, essa moeda, que na época, uma moeda de prata romana, era um salário habitual que era dado aos trabalhadores. Era um salário por dia, né? Então era justo por um dia de trabalho. E ao analisarmos essa parábola, nós vamos ver que não tem justiça quando olhamos ela no sentido material. Nós achamos que tem alguma coisa errada. Como é que ele contratou na última hora trabalhadores e efetuou o mesmo pagamento? E aí, nós entendemos que essa estranheza só existirá quando olharmos um significado material, de valor quantitativo ali. Então, a pergunta, qual seria a simbologia, o significado dessa moeda, o denário? Deus é Pai de todos, sem exceção. Ele não separa a ninguém. Ele convida a vivenciar essa espiritualidade e a praticar as suas leis. Ouvimos o seu chamado em diversas horas, em diversos tempos, em diversos momentos da nossa existência. E, quando acolhemos tal chamado, buscamos viver de acordo com esses preceitos espirituais, adquirimos mérito frente ao trabalho. Exatamente o mesmo valor.
recebemos o mesmo denário, usufruir do estado íntimo de pacificação e felicidade consequente da implantação do reino de Deus em nós. Então, ao realizarmos a tarefa, mesmo faltando pouco tempo, quando somos chamados, como nós nos consideramos e recebemos esse convite como trabalhadores da última hora, nós também receberemos a mesma moeda e, juntos com o entendimento do reino dos céus, a tranquilidade no nosso íntimo, a paz e a felicidade, tanto quanto a gente procura, consequente da implantação desse reino de Deus em nós. Para interpretarmos essa parábola, ao entendermos que o Mestre explanou conceitos do futuro, futuro esse que nós iremos conquistar se hoje, agora, iniciarmos o entendimento desse convite, interpretarmos esse convite para nós, mas iniciando essa tarefa de Jesus agora, para construirmos o nosso futuro, que é o amanhã. Entendendo que essa parábola, na relação do reino do céu, ele mostra o quanto é necessária a nossa mudança, a nossa transformação, buscando realmente caminhar no caminho do bem, tendo como as leis divinas como nosso parâmetro, nós entenderemos e conquistaremos o reino dos céus dentro de nós, a felicidade, a paz e a tranquilidade. Para tanto, há necessário uma transformação e uma busca constante do amor a nós e ao nosso próximo. Quando ele nos diz, Jesus nos diz, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, há uma necessidade de entendermos que nós também precisamos entrar, engrossar essa fileira de trabalhadores, junto do Pai e do nosso irmão Mestre Jesus. A aquisição das virtudes é necessária para que possamos juntos aceitar esse convite, trocando as nossas paixões, entendendo os nossos limites, mudando os nossos conceitos, buscando transformar, aprimorar as nossas virtudes. Os intempéries, lógico, nós encontraremos inúmeros obstáculos na nossa caminhada, mas se tivermos boa vontade, se entendermos que o dia de amanhã será muito melhor que hoje, confiando na espiritualidade, tendo a fé, a confiança, a esperança, nós realmente conseguiremos ultrapassar qualquer obstáculo que porventura possa estar atrapalhando a nossa caminhada. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Lógico, precisamos entender que os primeiros que vieram, que nos antecederam, o trabalho realizado tem um valor imenso, mas o nosso trabalho, mesmo estando agora sendo realizado, sendo entendido, compreendido, mesmo assim, ele terá o mesmo valor que aqueles que vieram na frente e realizaram a sua tarefa. Nós também iremos completar, mas para tanto há uma necessidade de termos boa vontade, de termos a compreensão que Jesus está conosco e nós teremos realmente a coragem e a confiança de dar continuidade a esse trabalho de Jesus. E ao examinarmos o Livro dos Espíritos, notaremos que Allan Kardec indaga, questiona aos espíritos o trabalho, na questão 675. O trabalho só deve entender as ocupações materiais? E a resposta foi não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Então, na espiritualidade também trabalharemos. Nosso espírito requer sempre uma evolução. E esse progresso, ele virá com a nossa boa vontade e também, se nós não lutarmos para buscar realmente essa compreensão, a necessidade de nos melhorarmos, essa transformação, haverá a necessidade de buscar rapidamente essa compreensão. Porque hoje nós somos considerados, todos nós, considerados trabalhadores da última hora. E precisamos rapidamente
entender o convite do trabalhador, aquele trabalhador da última hora, o convite que foi feito pelo Senhor da vinha, que é Deus. O convite do Senhor é feito a todo momento, ao trabalho para todos, sem exceção. Alguns, ao receber esse convite, aproveitaram a oportunidade. Outros, porém, esquivaram do serviço, protelaram esse convite. Embora de forma tardia, o convite está sendo renovado para todos nós. Chegado o momento de professar a nossa fé. Será que hoje nós estamos aptos para trabalharmos ser considerados os trabalhadores da última hora? Aqui fica uma fixação de aprendizagem. As perguntas, caso haja dúvidas com relação às respostas, poderão recapitular a aula para ter uma maior compreensão. Aqui também ficam os livros que foram retirados a nossa aula de hoje e também serve como fonte para futuros estudos seu. Lembrando que Deus, dentro da sua misericórdia e amor, nos assiste sempre e nos concede inúmeras oportunidades. O estudo é uma delas. Persevere e nos encontramos numa próxima aula. Até lá!